Graça e paz, queridos. Prazer e satisfação estarmos juntos novamente nesse momento de comunhão com a palavra de Deus e oportunidade em que compartilhamos uma mensagem para o seu coração. Estamos vivendo um isolamento social, e isso não é novidade para ninguém. Aliás, temos enfatizados, e a razão e a motivação desses vídeos é justamente cobrir uma falha que é justamente a falta de nós estarmos juntos. Esse isolamento social nos separa e alterou já toda a programação da igreja. Aquilo da igreja é tão bonito que é a comunhão, né? Onde todos compartilham o abraço, o afeto, o carinho, as necessidades, as bênçãos. Choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo supre nossas necessidades, e essa é uma maneira de nós nos reportarmos a você. O isolamento social, como nós estamos falando, ela alterou todo o calendário da igreja, o nosso calendário de trabalho, o cronograma de obras, está alterando a economia, está mexendo com o mundo todo, né? E em termos de realidade cristã, ela também está alterando uma data significativa para a igreja, geralmente celebrada no mês de abril, que é a Páscoa. A Páscoa ela tem um significado muito importante para a vida cristã, porque remonta desde lá, quando o povo era escravo no Egito, e Deus os libertou da mão de Faraó, e ali foi instituída a primeira Páscoa, através do sacrifício de um cordeiro e do seu sangue pintado nos umbrais das portas, porque naquela noite, a última noite que o povo de Deus passou sob a escravidão do Egito, o anjo do Senhor passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, exceto aqueles que estivessem abrigados num lar, aonde o sangue do cordeiro, sacrifício da Páscoa, que já simbolizava Jesus, estivesse pintado nos umbrais da porta. De maneira que houve um grande livramento para o povo de Deus e grande pranto em toda a terra do Egito. Ali começou a Páscoa. Durante anos no deserto, o povo de Israel celebrou a Páscoa. Depois o povo de Deus se tornou nação e celebram a Páscoa até hoje. E aí entrou no circuito a igreja cristã, que também celebra a Páscoa. Porque a igreja cristã é um povo chamado noiva de Jesus, que se agregou ao povo de Deus. Um viés diferente, o viés da graça, da misericórdia, que é justamente representada pelo sacrifício de Jesus na cruz, na sua morte e ressurreição, aonde a espinha dorsal do cristianismo, do evangelho, onde nós temos um sacrifício que nos trouxe a paz, um sacrifício que nos deu perdão, um sacrifício que nos deu libertação. E é sobre ele que nós queremos falar na visão de Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Antes de Jesus nascer nesse mundo como homem, Isaías profetizou os seus dias, sua vida e também sua morte. Mais que isso, nesse texto que vamos conferir, no capítulo 53, fala dos efeitos da morte de Jesus sobre nossa vida e sobre a vida de toda a igreja como um todo. Capítulo 53, versículo 4 e 5 que eu leio, diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Queridos, a igreja evangélica, de uma maneira geral, ela celebra a Páscoa em todas as ceias que comemora em igreja. É um ato que tem um efeito macro, mas também tem um significado muito especial na vida de quem crê. Páscoa na vida cristã significa obediência, em primeiro lugar, e em segundo lugar, identidade. Entendemos que quando nós cremos de todo o nosso coração, a gente passa a ter uma identidade com Deus. E Jesus, foi ele mesmo que instituiu a Páscoa por cristão, a qual ele chamou ceia. Um pouquinho antes
dele ser preso, julgado, morto na cruz e posteriormente ressuscitado depois de 3 dias, ele celebrou a última Páscoa com os seus discípulos. E ele narra em Lucas que ele desejava muito aquele momento com os discípulos que teve. E ali ele partiu o pão e também deu o cálice. E disse: olha, no pão, esse é o meu corpo que é partido por vós. Depois ele deu o sangue, o vinho, dizendo: olha, esse é o sangue da nova aliança que vocês passam a ter em mim. E ele recomendou que nós deveríamos fazer sempre isso em memória dele. Interessante que quando celebramos a ceia, mais precisamente numa linguagem cristã, a Páscoa, a gente revive a morte e ressurreição de Jesus. Mas é a vida que celebramos no Senhor. E Jesus colocou isso como marca da sua igreja. O apóstolo Paulo foi mais longe em detalhar e transmitir essa visão, dizendo que todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte de Jesus até que ele venha. Queridos, às vezes há uma necessidade da igreja ser enfática na mensagem da cruz, pelo fato de que alguém desceu do céu na condição de justo, sem ter pecado, e mesmo sem ter pecado, assumiu sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, para que a igreja pudesse ter acesso à vida eterna, chamado o período da graça. A partir da morte e ressurreição de Jesus veio o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo a igreja expandiu na mensagem do Evangelho. E pela mensagem do Evangelho nós fomos agregados à família de Deus. E uma vez nessa família de Deus nós temos acesso à Páscoa, à ceia, à comunhão do corpo e do sangue. E eu quero te dizer uma coisa, aliás, repetir, na vida do cristão, ceia, esse momento único que a igreja celebra mensalmente, ela tem um fator especial, ela tem um fator de obediência e de fé. E ela invoca, como eu te falei, 2 acontecimentos macros, um macro e um pessoal. Num acontecimento que diz respeito a todo o povo de Deus, a primeira coisa que nós temos na celebração da ceia é justamente a esperança na morte. Jesus, ele exemplificou a morte dele na ceia. Nós também temos a celebração da ressurreição para a eternidade. São promessas para a igreja. De cunho pessoal, nós temos perdão das nossas transgressões, porque quando reconhecemos os nossos pecados e confessamos a Deus que somos pecadores e que necessitamos da sua misericórdia, nós encontramos o perdão em Jesus, porque Jesus um dia foi à cruz por nós e pagou o preço das nossas transgressões, como disse Isaías, antes dele vir, antes de acontecer. O fato extraordinário é que Deus nunca permite que nada nos aconteça sem que Ele nos avise. Ele anunciou que viria um Salvador. E Ele anunciou o que o Salvador faria por nós. Levar sobre Ele as nossas transgressões. Perdoar as nossas iniquidades. E no lugar das nossas transgressões e das nossas iniquidades, nos curar. E nos sarar como efeito das suas pisaduras. Queridos, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. E às vezes a gente questiona: que paz é essa? Paz que a Bíblia se refere não é a ausência de problemas, não é a ausência de barulhos, não é a ausência de demandas, de circunstâncias, de fases. Paz é o fato de podermos falar com Deus em nome de Jesus no momento que for necessário, com a certeza que Ele nos ouve. Portanto, quando celebramos a Páscoa, quando a igreja celebra a ceia, ela está declarando ao mundo que ela tem um Salvador.
que ela se rende a esse Salvador e que ela confirma pela sua fé e pela obediência que quando ela prova do pão que simboliza o corpo de Jesus, ela está crendo que um dia Jesus entregou o seu corpo, seu próprio corpo, para a nossa redenção. Quando ela participa do cálice de suco de uva, representando o sangue do Senhor Jesus que foi derramado por nós, ela está confessando que ela é purificada pelo sangue do Cordeiro. E eu quero te dizer algo nessa oportunidade, para fecharmos essa linha de pensamento. Continue firme no propósito de servir a Deus. Não abra mão do precioso momento que é celebrar a ceia. Eu não sei de que maneira a igreja que você pertence, a nossa, nós sabemos como vai ser, fará para celebrar a ceia nesse mês de abril. Mas fica aí o desafio, sem correr risco, é claro, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mas não deixe de pensar que a ceia faz parte de um compromisso físico, intelectual e pessoal da sua parte para com Deus, da minha parte para com Deus. Eu te incentivo a pensar nisso, a orar por isso. E quero invocar o nome do Senhor para que você seja curado e sarado nesse momento. Curado do físico, sarado da alma, porque esse é o significado principal, além da nossa salvação, além da nossa eternidade, além do prenúncio da nossa ressurreição de que o efeito da morte de Jesus tem poder de nos curar e de nos sarar. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos colocar todos os nossos irmãos, a família da fé nas suas mãos, que nesse mês de abril, Senhor Deus, onde ainda estamos na incerteza do isolamento social, queremos pedir graça e misericórdia para que o Teu Espírito nos motive a continuar caminhando. O Senhor abençoe todos os corações, que nessa oportunidade, Pai, o Teu Espírito Santo nos traga a presença de Jesus, para que sejamos curados das nossas enfermidades e sarados, Pai querido, de todas as aflições da alma. E que a paz que temos mediante o Seu castigo possa trazer para nós a tranquilidade da Tua presença e a Tua mão santa sobre nossas vidas. Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade, quero profetizar por todos, momento em que oramos no nome bendito de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.